Lúcifer foi criado com um propósito divino. Ele não era apenas um anjo, era uma expressão da beleza celestial e da perfeição divina. Sua presença no reino dos céus irradiava luz, e sua voz era como um coro celestial, capaz de tocar até as almas mais distantes. Em sua glória, Lúcifer servia a Deus com uma devoção que parecia inabalável. Ele era, sem dúvida, o mais belo dos anjos, o mais brilhante, o mais resplandecente. Sua alma era pura, e sua posição entre os outros anjos era elevada. Ele era o comandante das hostes celestiais, escolhido por Deus para espalhar sua luz e amor sobre o universo. Ao longo de sua existência celestial, Lúcifer se tornou a personificação da perfeição e da luz. Era ele quem conduzia os coros dos anjos, o arauto da beleza e do conhecimento divino. Sua voz ressoava como um eco divino, e ele se via como o reflexo perfeito da criação de Deus. Ao olhar para o vasto reino celestial, Lúcifer sentia-se grato, pois sabia que sua posição era fruto de sua pureza e devoção. Contudo, à medida que o tempo passava, uma semente de questionamento começou a brotar no coração de Lúcifer. A glória que ele irradiava não era mais apenas um reflexo de seu amor e lealdade a Deus, mas uma luz própria, que ele começou a perceber como algo individual, algo que poderia pertencer a ele. Cada vez que ele observava o universo, Lúcifer sentia uma crescente insatisfação. O céu, com toda sua perfeição, parecia pequeno para a imensidão de seu poder e beleza. Como um anjo de luz, ele era magnífico, mas talvez não fosse o suficiente. O brilho que irradiava parecia dizer-lhe que ele era, na verdade, mais do que apenas um mensageiro de Deus. Ele poderia ser uma força por si só, talvez até superior a tudo o que existia. Sua mente começou a se afastar de sua missão original. Ao invés de se ver como o servo de Deus, Lúcifer passou a se perguntar: por que devo ser apenas um reflexo da luz divina quando posso ser a própria fonte dessa luz? O brilho em seu coração começou a se transformar, e a dúvida se enraizou em sua alma. O que ele desejava não era mais servir a Deus, mas ter controle sobre sua própria luz, sobre sua própria essência. Ele queria ser reconhecido não apenas como o mais belo, mas como o mais poderoso. Essa transição não aconteceu de forma repentina. A mudança foi gradual, como uma sombra crescente que lentamente foi engolindo a luz de seu ser. O desejo de ser mais, de ser superior, de ser adorado, foi tomando conta de seu ser. Sua bondade, antes pura, começou a ser misturada com o ego, e sua lealdade foi substituída por uma ambição silenciosa. A semente do orgulho estava plantada em seu coração, e com isso, o anjo de luz começou a se afastar da sua verdadeira missão. A transição da pureza para a dúvida foi imperceptível, mas em cada momento que passava, a arrogância e a busca por poder tornavam-se mais evidentes. Lúcifer não queria mais ser apenas o mensageiro de Deus. Ele queria ser o próprio governante, a fonte de toda a luz e poder. Ele desejava ser adorado e reverenciado, não como um servo, mas como o senhor de tudo o que existia. A pureza de sua alma estava sendo obscurecida pela vaidade crescente, e essa transformação interna seria o prenúncio de uma mudança catastrófica que abalaria os céus. À medida que Lúcifer continuava a se afastar da luz divina, ele começou a nutrir uma ideia que começava a tomar forma em sua mente. A busca por poder e controle não mais se limitava à ambição silenciosa. Ele sentia que, se realmente fosse a fonte da luz, deveria governar não só o céu, mas todo o universo. Essa visão o cegava para o seu propósito original e o conduzia por um caminho de cada vez mais profunda insatisfação. A ideia de subordinação a Deus tornou-se insuportável para ele. Lúcifer não se via mais como o criador da beleza celestial, mas como alguém que deveria ser mais do que isso. Ele começou a pensar: se sou a luz, por que devo viver à sombra de outro? O que me impede de ser o Senhor de tudo? Aos poucos, essa dúvida foi tomando forma. Lúcifer não mais via Deus como o supremo governante, mas como um rival. A rebelião não começou com um grito de guerra, mas com uma semente de desconfiança e orgulho. Ele se convenceu de que sua beleza e poder eram provas suficientes de que ele não precisava ser subordinado a ninguém, nem mesmo a Deus. A visão de Lúcifer era clara: ele queria governar o céu, mas para isso, precisava conquistar a lealdade de outros anjos. Ele não podia fazer isso sozinho. Em silêncio, Lúcifer começou a seduzir e a manipular os outros anjos. Com palavras suaves, ele semeava a dúvida nos corações dos mais próximos, fazendo-os questionar a autoridade de Deus. Por que obedecer a alguém quando vocês têm tanto poder quanto eu? Ele sussurrava.
Ele falava de liberdade, de poder absoluto, de ser capaz de governar sem restrições. Gradualmente, ele foi criando um exército de seguidores, anjos que viam nele um líder carismático, alguém que representava a verdadeira liberdade. Com cada palavra de Lúcifer, mais anjos se afastavam da luz de Deus, atraídos pela promessa de uma vida sem limitações. A batalha que ele planejara não aconteceria com armas físicas, mas com a manipulação da alma, da confiança e da lealdade. A própria fundação do céu começava a rachar à medida que mais e mais anjos se uniam à causa de Lúcifer. Em sua mente, ele não estava traindo Deus, estava apenas libertando-se de uma hierarquia opressiva. Seus seguidores eram cada vez mais numerosos, e com isso sua confiança crescia. Ele acreditava estar construindo um exército que poderia desafiar a autoridade de Deus. O céu, até então um lugar de harmonia e perfeição, começou a ser contaminado por pensamentos de revolta e desobediência. Lúcifer não queria apenas ser igual a Deus, ele queria ser adorado, ser o centro de todo o universo. O conceito de humildade e serviço, tão fundamentado nas leis celestiais, parecia-lhe um fardo insuportável, algo a ser superado para que ele pudesse atingir seu verdadeiro destino. Na mente de Lúcifer, ele não estava apenas rebelando-se, ele estava evoluindo, atingindo um nível superior de consciência, um nível de poder que não deveria ser compartilhado. Mas essa revolta interna, alimentada pela vaidade e pelo ego, começou a se espalhar como um veneno no coração do céu. Os anjos mais fiéis, aqueles que ainda acreditavam na verdade da luz divina, começaram a perceber a mudança em Lúcifer. Aqueles que ainda estavam conectados a Deus, aqueles que seguiam o princípio da humildade, começaram a perceber a ameaça que ele representava. Ainda assim, muitos foram seduzidos pelo carisma e pela visão de Lúcifer. A dúvida que ele semeara tomou raízes profundas, e a guerra pela supremacia do céu estava prestes a começar. A batalha seria travada não com espadas ou lança, mas com corações divididos, com lealdades que seriam testadas até o limite. A rebelião de Lúcifer já não era mais uma ideia vaga, mas um movimento crescente, um exército em marcha. A vitória de Lúcifer parecia certa em sua mente, mas ele não sabia que essa luta não seria apenas por poder. Seria uma luta que definiria não só seu destino, mas o destino de todo o universo. O céu jamais seria o mesmo. A tensão nos céus estava atingindo seu ápice. O ar celestial, que antes era puro e cheio de harmonia, agora estava pesado, carregado de conflito e incerteza. A rebelião de Lúcifer havia tomado proporções que ninguém poderia imaginar. Seu exército de anjos descontentes estava agora pronto para confrontar a autoridade de Deus, e os céus, antes tão ordenados, se tornaram um campo de batalha espiritual. No entanto, a verdadeira natureza da luta não era visível aos olhos de todos. A batalha não era apenas física, mas principalmente espiritual, e sua magnitude só poderia ser compreendida por aqueles que realmente entendiam o poder da lealdade, da humildade e do amor divino. Lúcifer, agora totalmente convencido de que seu destino era ser o governante supremo, não poupou esforços para desafiar Deus. Ele reuniu os anjos mais poderosos de seu exército e os conduziu ao coração do reino celestial. Eles estavam prontos para tomar o trono divino. A arrogância de Lúcifer era evidente, e sua confiança no triunfo era inabalável. Ele acreditava que sua visão de liberdade e poder absoluto era a verdadeira ordem do universo, e que Deus, com sua bondade e compaixão, era uma fraqueza que precisava ser superada. De um lado, Lúcifer e seu exército de anjos rebeldes, cheios de orgulho e desejo de poder. Do outro, Deus e os anjos fiéis, dispostos a defender a luz divina a todo custo. A batalha começava a se desenrolar, não em um palco físico, mas em um plano espiritual profundo. Os anjos rebeldes, com suas asas escuras e corações corrompidos, atacavam com palavras de desconfiança e ódio, tentando destruir a paz e a ordem estabelecidas por Deus. Seus gritos ecoavam pelo céu, cheios de raiva e desespero. Mas Deus, com sua imensa sabedoria e bondade, não precisava de força bruta para responder. Ele se manteve calmo, sereno, e a força de seu amor inabalável era sua arma mais poderosa. A batalha espiritual que se travava nos corações dos anjos fiéis era ainda mais intensa. Alguns questionavam se estavam fazendo a coisa certa, se sua lealdade a Deus realmente valia a dor da luta e da separação. Outros, no entanto, se mantinham firmes, sabendo que o amor e a justiça divina eram inquebrantáveis. Entre os anjos fiéis, Gabriel, o arcanjo da comunicação divina, liderava a defesa do céu, com uma luz radiante que não podia ser eclipsada.
Ele sabia que a verdadeira vitória não seria alcançada pela força, mas pela lealdade a Deus e pela confiança em seu plano divino. A guerra celestial não foi vencida com batalhas físicas, mas com uma decisão que ecoou em toda a eternidade. No auge do conflito, quando tudo parecia perdido para os anjos fiéis, Deus fez o que nenhum ser poderia imaginar. Ele não usou sua força para esmagar a rebelião, mas escolheu expulsar Lúcifer e seus seguidores do reino celestial, libertando-os da sua própria vaidade e orgulho. O céu, então, se dividiu, e Lúcifer e seu exército foram lançados para longe, para a escuridão mais profunda do universo. A luz celestial se desfez no momento em que ele caiu, mas a verdadeira vitória estava na decisão de Deus em proteger o amor e a ordem divina, permitindo que a justiça fosse cumprida sem o uso de força destrutiva. Lúcifer, agora expulso, caiu para o abismo. Sua grande queda representou o fim de sua glória, mas também o início de um novo ciclo de tentação e dor. Ele sabia que sua busca por poder absoluto havia sido em vão, que sua rebelião havia resultado na sua própria destruição. Ele fora banido da presença de Deus, e com isso, perderá tudo o que era belo e puro. Mas em sua alma, ainda queimava a chama de sua ambição, e ele jurava que tomaria outro caminho. Se não podia governar o céu, talvez pudesse governar algo mais, algo que pudesse corromper e controlar. Sua queda não foi o fim da batalha, mas apenas o início de sua busca incessante pela vingança. Lúcifer caiu. A imensidão do céu, que antes o acolhia em toda a sua glória, agora parecia distante, inatingível. A luz que ele havia irradiado foi extinta, e no lugar dela, uma escuridão profunda tomou conta de sua alma. Ele se viu afastado da presença divina, perdido em um vazio insondável. O abismo para o qual foi lançado não era apenas um espaço físico, mas um estado de completa desconexão com tudo o que ele havia sido. A imensidão da queda foi mais do que apenas um castigo, foi o reflexo de sua própria alma dilacerada pela arrogância e pelo orgulho. Sua queda representava a quebra da harmonia, a destruição de tudo o que fora criado para ser perfeito. Ele olhou para si mesmo, agora envolto por sombras, e sentiu o peso da perda. A glória havia desaparecido, e com ela, a beleza e o poder que antes lhe eram inatos. Mas o que mais o atormentava não era apenas a perda de sua posição nos céus, era a perda de seu próprio ser. Ele, que antes era luz, agora se via imerso em trevas. Sua queda não foi um evento simples, mas uma transformação radical. A luz que ele representava foi substituída pela escuridão de sua própria escolha. Lúcifer não queria ser um anjo. Ele queria ser mais do que isso, queria ser um Deus. E agora, na solidão do abismo, ele se via aprisionado na própria criação de seu orgulho. Enquanto isso, o universo continuava em seu curso, o céu permanecia em paz, mas Lúcifer, no fundo de sua queda, sentia que algo estava incompleto. A rebelião não havia sido em vão, ele acreditava. Em sua mente, a luz celestial que ele havia perdido não era algo que ele deveria simplesmente aceitar como perdido. Não. Ele acreditava que ainda havia um caminho. Se ele não pudesse governar o céu, talvez pudesse governar outros reinos, outros mundos, e corromper tudo o que fosse bom e puro. Ele sabia que não estava sozinho no abismo. Ali, no escuro, outros seres de sombras, outros anjos caídos, começaram a se reunir, atraídos pela mesma promessa de poder, pela mesma ilusão de liberdade que ele, Lúcifer, havia pregado. Com o tempo, ele passou a ser conhecido não mais como o anjo de luz, mas como Satanás, o adversário. Ele não era mais um ser de luz, mas um príncipe das trevas. A escuridão se tornou sua essência, sua identidade. Cada pensamento, cada plano que ele concebia, era moldado pela intenção de subverter a ordem divina e corromper tudo o que Deus havia criado. Seu ódio por Deus não era apenas uma reação à sua queda, mas uma necessidade de vingança. Ele queria destruir a criação, desonrar o trabalho divino, e, acima de tudo, ele queria provar a si mesmo que ele estava certo, que o poder e a autonomia que ele desejava eram mais importantes do que qualquer lealdade ou humildade. E assim começou a nova jornada de Lúcifer. Ele não aceitou sua queda como derrota. Pelo contrário, viu nela uma oportunidade. Se ele pudesse seduzir mais almas, corromper mais corações, ele poderia, de alguma forma, construir seu próprio reino, um império de sombras onde ele seria o único soberano. O inferno não seria um lugar de sofrimento eterno, mas um reino onde ele governaria com poder absoluto. Sua obsessão por destruição e corrupção tomou conta dele, e ele passou a se empenhar em criar um exército que pudesse desafiar Deus,
não mais com luz e beleza, mas com engano, dor e destruição. Na escuridão de sua nova existência, Lúcifer passou a trabalhar incansavelmente, não apenas para destruir os anjos fiéis, mas também para manipular a humanidade. Ele sabia que, ao corromper os homens, ele poderia finalmente alcançar o que sempre desejou, um domínio absoluto sobre a criação. Ele não queria mais apenas ser um anjo caído, ele queria ser o senhor do mal, o príncipe da rebelião, o governante de todas as trevas. E, assim, ele começou a semear o mal nas terras dos mortais. Ele observava, de longe, os humanos em sua busca por sentido, e encontrava maneiras de influenciar suas decisões, suas ações, de afastá-los da luz e do amor de Deus. Lúcifer, o anjo de luz, agora se tornará o inimigo da criação, o tentador e o destruidor. Mas a história de sua queda não estava completa, e o que ele ainda não sabia era que seu desejo de poder teria um custo muito maior do que ele poderia imaginar. Após sua queda, Lúcifer não era mais apenas um ser banido, ele se tornará algo completamente novo. A escuridão não era apenas sua morada agora, mas sua própria essência. Cada pensamento, cada plano, estava imbuído de ódio, vingança e um desejo insaciável por poder. No abismo, ele forjou suas próprias regras, criando um novo reino, o inferno, onde ele seria o senhor absoluto. Mas a vingança de Lúcifer não se limitava à sua própria punição. Ele queria mais. O objetivo dele não era apenas destruir a paz celestial, mas corromper a própria criação de Deus, especialmente os seres mais preciosos e amados por ele, os seres humanos. O plano de Lúcifer era insidioso. Ele não poderia mais desafiar diretamente a ordem divina nos céus, mas havia encontrado um novo campo de batalha, o mundo dos homens. Ele sabia que, se conseguisse afastá-los do caminho da verdade e da luz, ele poderia enfraquecer a criação de Deus, e assim, prejudicar o próprio coração de Deus. A ideia de corromper os corações humanos, de plantar sementes de dúvida e desespero nas suas almas, parecia o caminho perfeito para Lúcifer. Ele acreditava que, se pudesse seduzir o homem, desviar seus passos da verdade divina, ele finalmente teria uma vitória. Foi então que Lúcifer observou a criação de Deus com mais atenção. O ser humano, formado à imagem e semelhança de Deus, parecia ter uma conexão única com o Criador. Mas também havia uma fragilidade ali, algo que Lúcifer poderia explorar. Ele sabia que a humanidade era propensa à tentação, à dúvida, à desobediência. E foi com isso em mente que ele se preparou para o seu primeiro grande ato de subversão, a tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden. Lúcifer não apareceu diante deles com sua verdadeira forma, um ser imenso e sombrio. Não, ele sabia que precisava agir de maneira mais sutil. Ele se disfarçou de serpente, uma criatura aparentemente inofensiva, mas com o poder de seduzir e enganar. Quando ele se aproximou de Eva, o primeiro passo para a tentação foi dado. Ele plantou uma simples dúvida em sua mente: por que Deus proibiria vocês de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele não quer que vocês sejam como ele, não quer que vocês conheçam a verdade. A dúvida era uma arma poderosa. Eva, movida pela curiosidade e pela sedução de suas palavras, olhou para o fruto proibido e sentiu um desejo crescente. Lúcifer havia alcançado seu primeiro objetivo. Ele havia instigado a dúvida. Mas a dúvida não era suficiente. Ele precisava ir além. Precisava fazer com que Eva tomasse a decisão de desobedecer. E foi assim que ele a convencera a ceder ao desejo de ser como Deus, de conhecer o bem e o mal, como se fosse possível alcançar um poder divino. Ele a levou a crer que a desobediência era a chave para sua liberdade, para seu poder. Quando Eva tomou o fruto e o deu a Adão, a queda da humanidade estava selada. Lúcifer sabia que, embora tivesse sido uma vitória momentânea, ele havia dado um passo crucial para corromper a criação divina. A desobediência, agora plantada, se espalharia por toda a humanidade, tornando-os mais vulneráveis à sua influência. O pecado havia entrado no mundo, e com ele, a separação entre os homens e Deus. O plano de Lúcifer estava em andamento. Mas ele não sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A partir daquele momento, a humanidade começou a viver em uma realidade corrompida pela escolha de seus primeiros pais. A semente da tentação havia sido plantada, e a humanidade, em sua liberdade, agora enfrentava a constante batalha entre a luz e as trevas, entre a obediência a Deus e o desejo de seguir seus próprios caminhos. Lúcifer, o príncipe da rebelião, sabia que sua vitória não seria imediata. Mas ele tinha paciência. Ele sabia que a tentação e a corrupção cresciam lentamente,
como uma doença silenciosa, mas imbatível. E enquanto ele se afastava do Éden, ele ria por dentro, sabendo que o mal que havia começado com uma simples dúvida agora se espalharia, afetando gerações. No entanto, o que Lúcifer ainda não compreendia totalmente era que sua tentativa de corromper a humanidade não significaria uma vitória total. A luta estava apenas começando. Deus, em sua misericórdia infinita, já havia traçado um plano de redenção para a humanidade, um plano que traria luz ao meio das trevas. Lúcifer, com toda sua astúcia e engano, não sabia que sua tentativa de destruir a criação de Deus acabaria, na verdade, preparando o caminho para algo muito maior. Após a queda de Adão e Eva, Lúcifer sentiu que sua missão estava cumprida. A humanidade, agora distante da presença de Deus, começava a viver sob as sombras da dúvida, do pecado e da dor. A vitória parecia ao alcance das mãos de Lúcifer. Ele observava de longe o sofrimento humano, alimentando-se do desespero que surgia à medida que as gerações passavam. Seu poder parecia ilimitado, e ele acreditava que o domínio do mal estava crescendo rapidamente. Os homens, cegos pela tentação e pela escolha, se afastavam cada vez mais do caminho da verdade. Lúcifer sabia que sua obra estava apenas começando. Mas à medida que o mal se espalhava pelo mundo, Lúcifer começou a perceber algo que o incomodava profundamente. O plano de Deus estava em movimento, e, apesar de seus esforços, ele não conseguia impedir completamente a luz. Ele não podia negar que a misericórdia de Deus, embora difícil de entender para ele, parecia ser um fator que ele não havia previsto. Mesmo em meio à escuridão, o amor de Deus ainda alcançava alguns corações. Essa luz brilhava, ainda que de forma tênue, nas vidas daqueles que buscavam justiça, bondade e verdade. E isso irritava Lúcifer de uma maneira que ele nunca tinha imaginado. Lúcifer sabia que sua estratégia precisava ser refinada. Ele não podia simplesmente esperar que a corrupção se espalhasse com o tempo. Ele precisava tomar medidas mais diretas. Então, ele começou a trabalhar incansavelmente para expandir o império das trevas. Ele corrompia e manipulava as autoridades, os líderes e até mesmo os corações mais justos para que seguissem suas próprias vontades, criando uma rede de corrupção que se infiltrava em cada canto da sociedade. Ele se tornava o sussurro nas mentes dos governantes, o poder por trás dos tronos, manipulando as decisões para que cada passo da humanidade fosse mais distante de Deus. Aos poucos, ele formava um exército de almas perdidas, espíritos que, por escolha própria ou por manipulação, haviam se afastado da luz. Cada ser que ele corrompia se tornava parte de seu império das trevas, uma legião de almas caídas que se entregavam ao mal. O inferno, que antes era apenas sua prisão e refúgio, agora se expandia como um reino de destruição. Mas, apesar de sua aparente vitória, Lúcifer nunca teve paz. A constante frustração de ver que alguns ainda se mantinham firmes em sua fé em Deus o consumia. Foi nesse momento de expansão de seu império das trevas que Lúcifer começou a perceber que sua obsessão por poder o estava distanciando cada vez mais daquilo que ele tinha sido, um anjo de luz. Ele se tornará uma sombra, um ser fragmentado, completamente afastado da beleza e pureza que um dia possuía. Ele se via mais como um ser de trevas, mais sombrio e mais vazio a cada dia que passava. Mas isso não o impedia. O poder, a vingança e a construção de seu império eram tudo o que restava para ele. O que ele não via era que, com cada alma que ele corrompia, ele próprio se afastava mais da essência de sua criação. Em sua cegueira, Lúcifer começou a acreditar que o mal era a única verdade. A ideia de que ele poderia destruir a criação de Deus, afastar as almas da luz e fazer com que a humanidade se perdesse para sempre, se tornará sua obsessão. Mas ele nunca imaginou que a sua revolta não passava de uma ilusão. Ele acreditava que a destruição de Deus e de sua criação traria uma satisfação eterna. Mas, na realidade, a destruição estava acontecendo dentro dele mesmo. Ele não só destruía as almas que se entregavam a ele, mas também estava destruindo a sua própria alma a cada passo que dava no caminho do ódio e da vingança. No entanto, a luta de Lúcifer estava longe de ser uma vitória simples. No coração da humanidade, havia sempre um resquício de luz. E Deus, em sua infinita misericórdia, havia prometido que ele jamais abandonaria a criação, que a luz sempre prevaleceria, não importa o quão sombria fosse a noite. Lúcifer havia lançado sua guerra contra a criação, mas ele não sabia que sua própria destruição estava sendo tecida, passo a passo, pela misericórdia divina. O mal que ele semeava no mundo nunca poderia derrotar o bem eterno de Deus. Lúcifer, o anjo de luz transformado em príncipe das trevas,
estava tão imerso em seu próprio império que não podia perceber a verdade fundamental. O reino das trevas nunca seria maior que o reino de Deus. Cada alma que ele perdesse, cada alma que ele corrompesse, poderia ser redimida, pois a luz de Deus nunca se extinguiria. Mas Lúcifer não podia ver isso. Ele acreditava que a guerra estava ganha. Até que a verdadeira batalha fosse travada, ele continuaria a espalhar seu império de sombras, crente em sua própria vitória. Mas a batalha pela alma da humanidade e pela criação estava longe de ser decidida. E a vitória final, que Lúcifer acreditava que estava ao seu alcance, ainda não havia chegado. À medida que os séculos passavam, Lúcifer se via cada vez mais imerso em seu império de trevas. Sua sedução estava em toda parte, nas mentes dos governantes, nos corações dos líderes, nas ações dos homens e mulheres comuns. Ele se tornará mestre do engano, manipulando as vontades das pessoas com astúcia e precisão, criando um mundo onde a verdade parecia ser uma mera ilusão e onde os corações humanos se tornavam mais duros e mais distantes de Deus a cada dia. Ele acreditava que havia finalmente alcançado sua meta: o domínio total, não apenas sobre o mundo visível, mas também sobre o espírito humano. A sua vitória parecia certa. No entanto, o que Lúcifer não sabia era que o engano perfeito era, na verdade, sua maior armadilha. Durante todos esses milênios de trevas, Lúcifer começou a perder contato com a essência do seu próprio ser. Ele, que antes era uma criação gloriosa, um anjo de luz que brilhava diante de Deus, agora se tornará um ser consumido pela amargura, pelo ódio e pela dor de sua própria perda. O orgulho e a arrogância o haviam cegado para a verdade mais fundamental, sua própria condição. Ele acreditava que, ao afastar as almas da luz divina, conseguiria finalmente alcançar a liberdade, mas na realidade, ele mesmo estava se aprisionando cada vez mais nas correntes de seu próprio pecado. O império das trevas, que ele acreditava ser invencível, estava construído sobre um alicerce de mentiras. A dor, o sofrimento e a separação que ele causava no mundo não eram sinônimo de poder absoluto, mas de uma decadência interna que o corroía por dentro. A cada alma perdida, a cada espírito corrompido, ele sentia a dor de sua própria queda. O vazio que ele tentava preencher com poder e vingança se expandia mais e mais. Lúcifer não sabia, mas seu império de trevas estava condenado desde o princípio. Ele havia se afastado tão completamente da luz que não podia mais encontrar o caminho de volta. Ele havia se tornado uma sombra de sua antiga glória, um ser que existia apenas para destruir e manipular, sem jamais experimentar a verdadeira liberdade ou a paz. Em sua cegueira, Lúcifer acreditava que suas ações estavam ajudando a destruir a obra de Deus, mas o que ele não via era que, a cada ato de destruição, ele estava, na verdade, cumprindo a vontade de Deus de uma maneira que jamais poderia compreender. O mal que ele semeava no mundo e as almas que ele corrompia não faziam com que o amor de Deus fosse menos real, nem menos poderoso. A misericórdia de Deus, embora muitas vezes incompreendida por Lúcifer, continuava a alcançar aqueles que ele amava, incluindo os seres humanos que Lúcifer acreditava ter destruído. E foi nesse momento de falsa confiança, quando Lúcifer acreditava que já havia vencido, que o maior dos enganos foi revelado. No ápice do seu poder, Deus, em sua infinita sabedoria, iniciou o movimento para restaurar o que estava perdido. Jesus Cristo, a luz verdadeira do mundo, veio para cumprir o plano de redenção para a humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz foi o ponto culminante desse plano, um sacrifício de amor que oferecia a todos, até mesmo os mais perdidos, a oportunidade de se reconciliarem com Deus. Lúcifer, acreditando que seu império de trevas jamais seria superado, subestimou o poder da redenção. A cruz de Cristo, que para ele era um símbolo de derrota, na realidade, foi a arma que destruiu o mal de uma vez por todas. Lúcifer tentará destruir a criação de Deus, mas em sua tentativa, ele havia feito o próprio plano de Deus ser cumprido. Através da morte e ressurreição de Jesus, a luz havia triunfado sobre as trevas de uma forma que Lúcifer nunca poderia imaginar. Ele, que acreditava ter corrompido tudo, viu que a graça de Deus não poderia ser derrotada. Na realidade, o sacrifício de Cristo não foi apenas um ato de salvação para a humanidade, mas também uma marca da derrota definitiva de Lúcifer. Ele foi vencido não por um exército de anjos, não por uma batalha física, mas pela força do amor incondicional de Deus, um amor tão profundo e imensurável que ele não podia compreender. E, assim, a maior vitória de Lúcifer, sua queda de um anjo glorioso para o príncipe das trevas, acabou se transformando na sua própria perda final. O mal que ele semeou no mundo não poderia deter a vinda da luz, e o império que ele construiu,
baseado em ódio e mentira, nunca seria maior do que a verdade da redenção que Deus havia estabelecido. E, no entanto, Lúcifer, em seu orgulho, ainda não compreendia completamente a derrota. Ele continuaria, por mais um tempo, a tentar seduzir as almas, a afastá-las da verdade e a manipular as mentes dos homens. Mas, no fundo, ele já sabia que sua batalha estava perdida. Ele não poderia mais impedir o plano de Deus de trazer paz, luz e amor ao mundo. A cruz de Cristo havia selado sua derrota, e o império das trevas que ele havia sonhado construir já estava condenado ao fracasso. Lúcifer, embora ciente da derrota que estava por vir, não desistia de sua missão. Sua obstinação, que o havia impulsionado desde o início de sua queda, ainda o mantinha em movimento, como uma sombra que não consegue se dissipar. Ele sabia que sua luta estava chegando ao fim, mas se recusava a aceitar que a vitória final já estava garantida. Com seu império das trevas em plena expansão, Lúcifer acreditava que, ao semear a corrupção e espalhar o caos, ainda poderia ganhar uma última chance de vitória, mesmo que fosse uma vitória momentânea. Ele se alimentava de sua própria raiva, de sua frustração, e de uma sensação de vingança que não o deixava em paz. Mas a verdade era imutável. A cruz de Cristo havia cumprido seu propósito, e a redenção de Deus estava em movimento, alcançando aqueles que buscavam a salvação. Mesmo no auge do poder das trevas, a luz de Deus não deixava de brilhar. Para Lúcifer, isso era um paradoxo que ele não conseguia compreender. Como o mal poderia ser derrotado de uma forma tão simples, tão pura, tão cheia de amor? Ele, que acreditava ser a representação do poder absoluto, o imperador das sombras, viu-se completamente desarmado pela humilhação do sacrifício de Cristo, um ato de amor que transcendia tudo o que ele conhecia. Mas o que Lúcifer não entendia era que sua verdadeira derrota já estava sendo concretizada há milênios. A criação de Deus, com todas as suas falhas e imperfeições, havia sido projetada com uma verdade imbatível, o livre-arbítrio. As almas poderiam escolher seguir o caminho da luz ou sucumbir às trevas, mas nenhuma força, nem mesmo ele, o príncipe das trevas, poderia apagar o amor de Deus que estava inscrito no coração de cada ser humano. A decisão final de seguir ou não a Deus estava nas mãos de cada alma, e Deus, em sua bondade, ofereceu a todos a oportunidade de escolher. Essa escolha, esse presente do livre-arbítrio, era algo que Lúcifer não compreendia. Ele, que foi criado para adorar e servir a Deus, agora se via como um rebelde, tentando forçar os outros a seguir sua própria vontade. A batalha espiritual estava, portanto, em constante andamento. Lúcifer sabia que o julgamento final estava chegando, um julgamento onde todas as ações e escolhas seriam finalmente expostas. Deus havia prometido que, no final, a justiça prevaleceria, e o mal seria completamente erradicado. Lúcifer, que um dia se orgulhou de sua posição como o mais belo dos anjos, agora se via à beira da destruição total. Mas a arrogância que o alimentava ainda o impelia a lutar, mesmo quando sabia que a batalha estava perdida. Quando o momento do último juízo chegou, toda a criação foi reunida diante de Deus. O céu e a terra, os anjos e os homens, estavam presentes, e Lúcifer, juntamente com os anjos que haviam seguido sua revolta, foi chamado a prestar contas. No momento do juízo, não havia mais espaço para o engano. As trevas que ele havia semeado ao longo da história da humanidade foram trazidas à luz, e suas ações foram finalmente reveladas para todos verem. Lúcifer, que por tanto tempo se escondeu nas sombras, agora não podia mais esconder sua verdadeira natureza. Ele foi confrontado com a destruição que causou, as almas perdidas que ele havia corrompido, e o sofrimento que ele semeou no mundo. A justiça de Deus, então, foi executada. Lúcifer, juntamente com seus seguidores, foi lançado para sempre no abismo, no lugar de tormento que havia sido preparado para ele e para os anjos caídos. Não mais haveria um império das trevas, não mais haveria uma legião de almas perdidas. A batalha espiritual havia terminado, e o mal foi derrotado. Mas a derrota de Lúcifer não foi apenas um momento de condenação, mas também de redenção para todos os que haviam se afastado das trevas e escolhido seguir a luz de Deus. O último juízo não foi apenas a derrota de Lúcifer, mas o triunfo da graça de Deus. O sofrimento e o mal, por mais intensos que fossem, não podiam apagar a verdade do amor divino. A humanidade, que um dia foi seduzida pelas mentiras de Lúcifer, agora tinha a oportunidade de viver em paz, em harmonia com Deus, finalmente livres do domínio do mal. A criação de Deus foi restaurada, e o céu se encheu de luz, paz e alegria, pois o príncipe das trevas já não tinha mais poder.
Lúcifer, o anjo de luz que se tornará príncipe das trevas, havia falhado em sua missão. Sua queda não era apenas uma derrota para ele, mas uma lição eterna para todos os seres criados. O poder do mal, por mais tentador que seja, nunca será maior que o poder do amor e da luz de Deus. O império das trevas que ele tentou construir foi destruído pela verdadeira força do universo. O amor incondicional de Deus, que nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Após a derrota de Lúcifer e a queda de seu império de trevas, um novo capítulo de redenção começou a ser escrito na história da criação. O mal, embora ainda presente no coração de muitos, não tinha mais a força que uma vez teve. A vitória de Deus sobre as forças das trevas foi definitiva, e a verdade da luz tornou-se a única realidade que restava. No entanto, apesar de Lúcifer e seus seguidores estarem condenados ao abismo, o mundo ainda não havia sido completamente restaurado. A humanidade, agora livre do domínio das trevas, tinha diante de si a oportunidade de reconstruir, de viver de acordo com a verdade e o amor que Deus sempre desejou para seus filhos. A redenção que havia começado com o sacrifício de Cristo não era apenas para aqueles que haviam aceitado a luz, mas também para aqueles que ainda lutavam contra o mal dentro de si. A luta contra as trevas não terminava com a derrota de Lúcifer. Ela continuava no coração de cada ser humano, onde as escolhas entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, ainda precisavam ser feitas. Mas, agora, com a luz de Cristo resplandecendo de forma indestrutível, a esperança era uma realidade palpável. As pessoas poderiam, finalmente, ver a verdade que antes estava oculta pelas mentiras de Lúcifer. Deus, em sua infinita misericórdia, estendeu uma nova oportunidade para todos. Mesmo aqueles que haviam sido enganados, que haviam caído nas mentiras e nas armadilhas de Lúcifer, agora podiam encontrar perdão e cura. A misericórdia divina não tinha fim, e a graça de Deus oferecia uma nova chance para todos se arrependerem e voltarem para a luz. Mesmo no final de sua jornada, Lúcifer não havia compreendido que o verdadeiro poder de Deus não estava na punição ou na destruição, mas na capacidade de transformar e restaurar. Enquanto Lúcifer e seus seguidores eram lançados para sempre no abismo, o céu se enchia de um brilho indescritível, um brilho que não poderia ser apagado por nenhuma força. A luz de Cristo se espalhou por toda a criação, tocando cada alma com um amor que nunca falha. Aqueles que haviam se perdido no caminho da escuridão encontraram a paz, a cura e a reconciliação com o Criador. A guerra espiritual que antes parecia eterna, com batalhas constantes e incertezas, havia chegado ao fim. A verdadeira paz, a paz que só pode vir de Deus, estava agora disponível para todos que escolhessem recebê-la. E assim, com a queda de Lúcifer e a vitória de Cristo, a criação se preparava para um novo começo. Não mais haveria a luta contra as trevas, pois a luz agora prevalecia. Mas isso não significava que a humanidade estaria isenta de desafios. O livre-arbítrio, o presente dado por Deus a todas as suas criaturas, ainda existia, e a escolha entre o bem e o mal continuava a ser uma responsabilidade de cada indivíduo. Contudo, agora, a luz estava mais acessível do que nunca, guiando cada passo daqueles que desejavam caminhar com Deus. Lúcifer, o ser que um dia brilhou com a glória divina, agora se via reduzido ao nada. Seu nome, que um dia foi sinônimo de beleza, poder e sabedoria, agora estava associado à mentira, ao orgulho e à destruição. Sua tentativa de tomar o trono de Deus havia falhado, e sua vingança contra a criação havia sido em vão. Ele, que um dia esteve ao lado de Deus, agora era apenas uma lembrança do que acontece quando a vaidade e o orgulho tomam o lugar da humildade e do amor. Mas a história da criação não terminou com a queda de Lúcifer. Ao contrário, ela continuou, com a humanidade sendo chamada para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, para seguir o caminho da luz e do amor. A batalha que começou com a rebelião de um anjo havia terminado, mas o propósito de Deus para a criação de seus filhos estava apenas começando. O amor divino, agora mais evidente do que nunca, era a verdadeira força que governava o universo. E, à medida que a humanidade se aproximava de Deus, as trevas se dissipavam cada vez mais, dando lugar à verdadeira paz e harmonia. A luz de Cristo, imutável e eterna, continuaria a brilhar em todo o universo, guiando aqueles que procurassem a verdade, o amor e a paz. O império das trevas, embora ainda lutando para enganar aqueles que eram fracos na fé, já estava derrotado. O reino de Deus, baseado no amor, na compaixão e na verdade, estava crescendo e se expandindo, trazendo cura, restauração e vida eterna para todos os que aceitassem o convite divino. E assim, a história de Lúcifer, o anjo caído, foi concluída.
Ele não seria lembrado como um ser de glória ou poder, mas como um exemplo do que acontece quando a soberba e o desejo de controle ultrapassam o amor e a humildade. Sua queda foi uma lição eterna para todos os seres criados. A verdadeira força não reside no poder ou na dominação, mas no amor, na graça e na verdade de Deus, que nunca falham. Com a vitória final de Cristo e o domínio das trevas erradicado, a criação entrou em uma nova era de paz e luz. Lúcifer, o arcanjo que um dia ostentou a maior glória celestial, agora era uma lembrança de como o orgulho e a rebelião podem corroer até o ser mais perfeito. Seu reinado de sombras foi apagado, e a humanidade, agora libertada da sua influência, começou a entender que sua verdadeira missão era caminhar na luz de Deus. O abismo, para o qual Lúcifer e seus seguidores foram lançados, se tornou um lugar de escuridão eterna, mas ao mesmo tempo, uma advertência para as gerações vindouras. Uma lição que perduraria para sempre. Aqueles que escolhessem se afastar do amor e da verdade de Deus estariam fadados à perdição. Após o juízo final, a paz que se seguiu foi completa. Os corações dos justos estavam em sintonia com a vontade de Deus, e as estrelas brilhavam de maneira mais intensa no céu, como se o próprio universo celebrasse a vitória sobre o mal. A Terra, embora marcada pelas batalhas espirituais do passado, agora refletia a glória de Deus em cada detalhe. As flores exalavam o perfume da pureza, e os rios corriam como águas vivas, representando a graça de Deus fluindo por toda a criação. A humanidade, livre das correntes das trevas, agora se encontrava diante de uma escolha crucial: seguir em harmonia com Deus, ou continuar a lutar contra o propósito divino. A liberdade não era mais uma mera possibilidade, ela era a chave para o destino eterno de cada ser humano. O presente de Deus, o livre-arbítrio, não era mais apenas uma dádiva, mas uma responsabilidade imensa. Cada alma tinha agora a capacidade de escolher viver de acordo com a vontade divina, ou cair novamente nas armadilhas da vaidade e do ego. Mas a redenção que havia começado na cruz de Cristo não se limitava ao perdão dos pecados. Ela era uma renovação total, uma restauração de todas as coisas. A luz que agora brilhava em todo o universo não era apenas uma luz de julgamento, mas de cura. Aqueles que antes haviam sido corrompidos por Lúcifer, e que tinham sido cegados pelo pecado, agora podiam ser transformados pela graça de Deus. Os corações, antes endurecidos, foram suavizados pela presença de Deus, e os que se afastaram da verdade, ao ouvirem o chamado da misericórdia divina, se viram tocados por um amor indescritível, que não poderia ser ignorado. A vitória de Cristo significava mais do que apenas a derrota de Lúcifer. Ela representava a restauração do relacionamento perfeito entre o Criador e suas criaturas. O plano de Deus, que havia sido corrompido pela queda de Lúcifer, agora se completava. Ele havia dado aos homens e mulheres a liberdade para escolher, e essa liberdade, quando alinhada com sua vontade, resultava na verdadeira vida e paz. O mal não teria mais o poder de obscurecer a verdade, e a humanidade poderia viver plenamente em sua luz, experimentando o amor de Deus em toda a sua plenitude. Na nova ordem que surgia, as dificuldades e desafios da vida continuariam, mas agora eles teriam um propósito eterno. A luta contra as forças das trevas não havia sido em vão, e cada ser humano seria convidado a fazer parte da obra de restauração de Deus. As sementes de paz e harmonia espalhadas pela luz de Cristo começariam a florescer em cada coração, e os frutos dessa transformação seriam visíveis em todos os aspectos da vida humana. As famílias seriam curadas, as nações seriam restauradas, e a criação, que havia sido marcada pelo pecado e pelo sofrimento, se tornaria novamente o reflexo perfeito do amor de Deus. Enquanto o mal havia sido derrotado, a batalha espiritual não tinha acabado. A vitória de Cristo não significava que a jornada humana estava completa. Pelo contrário, ela havia apenas começado. A humanidade, agora consciente da escolha entre a luz e as trevas, estava sendo chamada para uma jornada de aperfeiçoamento contínuo, guiada pelo Espírito Santo. As almas que desejavam se aproximar de Deus seriam continuamente transformadas à imagem de Cristo, aprendendo a viver de acordo com os princípios do reino dos céus. E assim, a queda de Lúcifer, embora trágica, levou à revelação da grandiosidade do amor de Deus. Por mais que a humanidade tenha sofrido as consequências das trevas, agora ela se via diante da possibilidade de um futuro eterno de paz, liberdade e felicidade. A luz nunca mais se apagaria. O império das trevas estava irremediavelmente destruído, e a luz de Cristo resplandeceria por toda a eternidade. O mal já não teria mais a palavra final. O amor de Deus, em toda a sua plenitude,
seria a única verdade que prevaleceria. Com a derrota definitiva de Lúcifer e o fim de sua rebelião, a eternidade passou a ser marcada por uma nova era de paz, luz e redenção. A criação, que antes parecia perdida e dominada pela escuridão das forças das trevas, agora brilhava com a glória de Deus. A vitória de Cristo, a maior de todas, não só libertou a humanidade das correntes do mal, mas também revelou a verdadeira natureza de Deus. Um Deus de amor incondicional, misericórdia sem fim e um plano divino de restauração que abraçaria todos os seus filhos, sem exceção. O que antes parecia uma tragédia, com a queda de Lúcifer e a separação da humanidade de Deus, agora era compreendido como parte do plano redentor que levaria à vitória final do bem sobre o mal. O mal não seria apagado de imediato, mas sua derrota era garantida, e sua influência sobre a criação já não tinha mais o mesmo poder devastador. A liberdade que Deus deu aos seres humanos para escolher o bem e a verdade, agora se tornava a maior de todas as bênçãos, pois, através dessa liberdade, o amor de Deus era plenamente aceito e compreendido. A luta contra o mal, que durou tanto tempo, agora estava gravada na história do universo. Mas a verdadeira vitória não estava no fim da luta, mas na transformação que ela trouxe. Os seres humanos, que antes estavam cegos para a verdade, agora estavam sendo restaurados à imagem de seu Criador. As almas, purificadas através do sacrifício de Cristo, começaram a refletir o caráter de Deus de maneira mais clara e profunda. A criação, uma vez marcada pela separação e dor, agora exalava paz e harmonia, com a luz de Deus guiando todos os seus habitantes. Nos reinos espirituais, os anjos e os santos celebravam a vitória de Deus, não apenas porque Lúcifer e seus seguidores haviam sido derrotados, mas porque a verdadeira natureza de Deus fora revelada de forma mais completa. O sofrimento e a dor de todas as gerações passadas agora tinham um propósito eterno. A dor da humanidade não foi em vão, pois, através dela, os corações se abriram para a graça de Deus. O amor de Cristo, manifestado na cruz, tornou-se a maior mensagem da história, e todos, ao aceitá-lo, se viam transformados, curados e levados à verdadeira paz. O fim da batalha não significava o fim da jornada. A humanidade, agora restaurada e livre das trevas, foi chamada a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. O caminho da luz não era um caminho fácil, mas era o único que conduzia à verdadeira felicidade e à paz duradoura. Mesmo com a derrota de Lúcifer, as tentações e as escolhas erradas ainda eram uma realidade, mas agora, com a presença do Espírito Santo, os corações estavam equipados para escolher a verdade. O mal, embora derrotado, ainda poderia encontrar espaço em corações que não estavam dispostos a aceitar o amor de Deus. Contudo, aqueles que permaneciam na luz e buscavam viver segundo a vontade de Deus, encontravam um propósito que transcendia tudo o que o mundo podia oferecer. E assim, a história de Lúcifer, de seu brilho celestial e sua queda trágica, tornou-se uma lembrança constante de que o orgulho e a busca pelo poder, quando afastados do amor de Deus, conduzem à destruição. Sua queda não foi apenas um evento cósmico, mas uma lição eterna para toda a criação. Aqueles que, ao longo dos séculos, haviam sido tocados pela verdade da história de Lúcifer, agora entendiam que a verdadeira vitória está na humildade, no serviço e no amor sacrificial que Cristo demonstrou ao mundo. A eternidade, agora restaurada, seria vivida com a presença constante de Deus. O novo céu e a nova terra, onde não haveria mais dor, sofrimento ou morte, seriam o lar de todos os que haviam escolhido a luz. A humanidade, redimida e transformada, viveria em plena harmonia com o Criador, desfrutando da plenitude da sua presença. E, no fim, todos os mistérios seriam desvelados, e todos saberiam que o verdadeiro significado da vida era viver em amor e adoração ao Deus que tudo criou e que tudo sustentou. O fim da história de Lúcifer, da rebelião e da redenção. A luz de Cristo, eternamente, será o nosso guia.